missa das crianças é abuso litúrgico? Gente, eu sou o professor Emílio, pároco da paróquia Sagrada Face de Tours. Muitas vezes você vê aí vídeos criticando a missa das crianças, justamente como se fosse o maior dos abusos litúrgicos possível e imaginável, como se isso fosse realmente um grande desrespeito ao Senhor. Basta alguém colocar lá no cantinho do altar, no cantinho do presbitério, lá uma casinha de fantoches, né? Com 2 fantoches lá conversando, pronto, o mundo vem abaixo como se aquilo fosse realmente o pior. E via de regra, quem começa com tudo isso, essa turminha tradicionalista da missa em latim, que acha que isso é assim, suprema falta de respeito ao Senhor. Bom, essa mesma turma da missa em latim, que por um lado ou está com Francisco Bergoglio, e isso sim é suprema falta de respeito com o Senhor, ou então são pessoas que negam que o Papa Bento XVI é Papa, são sede vacantes. Então você vê que as críticas já não saem de um nicho muito bom. E isso tem se espalhado aí nos últimos anos. Então quero esclarecer para vocês a verdade a respeito da missa das crianças. Bom, em primeiro lugar, nós vamos pegar uma missa das crianças que seja em união com o Papa Bento XVI. É disso que eu vou falar e é isso que eu vou aqui mostrar para vocês. Porque a missa não importa se é com jovem, com adulto ou com criança. Se está com Jorge Mário Bergoglio, já começou errado. Pronto, acabou. A excomunhão aí é óbvia. Já provamos várias vezes que o padre está excomungado, nem missa não podia celebrar e as pessoas não deviam estar ali assistindo porque estão em pecado junto com o padre. Estão todos comungando as heresias, os pecados de Jorge Mário Bergoglio. Mas então vamos falar de uma missa em união com o Papa Bento XVI. Vamos falar primeiro o seguinte, quem sou eu para falar tudo isso? Bom, gente, além de eu ser professor, educador, eu também fiz teatro infantil durante muitos anos, 12 anos profissionalmente teatro de fantoches. E trabalhei sim na missa das crianças por muitos anos, fazendo fantoche. Trabalhando com fantoche, evangelizando com fantoche. E além de evangelizar com fantoche, eu também sou catequista. Muito bem, então agora eu sou evangelizador. Então eu sei o que eu estou falando, a gente vai dar aqui uma opinião abalizada a respeito do que realmente está acontecendo. Então veja, ter a missa das crianças, ter fantoche na missa das crianças é errado? É bom, é certo e é errado, depende do que está acontecendo. Se tiver na missa falsa, está errado, porque mais que se faça lá, está tudo errado. Né? Por mais que se tenha boa vontade, está errado. Mas se tiver numa missa em união com o Papa Bento XVI, é certo ou é errado? Também depende do que está sendo passado. Por exemplo, vimos aí um vídeo de um padre conversando com um boneco, ele chega a falar palavrão na frente do altar, está errado. Aí ele não está usando o fantoche de forma certa. Mas se a pessoa, quem está ali, está realmente querendo evangelizar, está querendo contar a história do Evangelho, está realmente levando a palavra do Senhor e o que ela significa para as crianças, então tá certo, porque o fantoche tem uma comunicação incrível com a criança. Nenhum ator vestido de bicho, de personagem, a gente fez também teatro com pessoas infantil, tudo educativo, e depois fizemos as mesmas peças, né, com teatro de fantoche. Nenhum personagem, nenhuma pessoa vestida de personagem captura tanto a atenção e a imaginação das crianças como acontece com os fantoches. E a igreja não pode ser atrasada. Nós não podemos ficar aí numa situação de uma realidade que não existe mais. Uma coisa é você pegar aí o século XIX, onde o que existia era a missa em latim, não existia a mídia como existe hoje, e levar a criança para uma missa em latim, quando todo mundo era católico e simplesmente a grande maioria, e simplesmente assim, se respirava catolicismo no ar. Então a criança ia para a igreja sabendo o que estava acontecendo. Hoje você tem uma criança que não sabe o que está acontecendo, a maioria das catequeses são deficitárias, nós temos aí uma igreja invadida, e para piorar a situação, nós temos uma mídia competindo com a igreja o tempo todo. E você quer o quê? Que a criança vá lá e fique ouvindo o padre falar latim? É isso que você quer? Nem a gente não entende, vai querer que a criança entenda? Tá certo? Você, professor, mas antigamente não tinha mídia. Agora, quer me enganar que essas crianças que vão lá para a missa em latim, depois não saem e vão assistir aí todos esses desenhos que a mídia coloca, essas animações que a mídia coloca, eles produzem milhares de horas de informação por ano. E olha, a grande maioria, posso dizer com certeza, diabólicas, que estão desevangelizando, passando valores contra a família, contra a igreja, contra a religião, comunizadas, maçonizadas.
Então eu pergunto para você, é assim que nós vamos competir com o meio que nós estamos hoje, nesses tempos que são os últimos do Apocalipse? Nós vamos botar a criançada lá sentada assistindo a missa em latim, ao invés de usar uma linguagem que atinge essas crianças? É ridículo. A pessoa que acha isso nunca parou para pensar a respeito do assunto com seriedade e esqueceu que um dia foi criança. E esqueceu que ia na missa e não entendia absolutamente nada. Então o que acontece? A missa das crianças, ela é realmente uma boa ideia, dependendo de como ela é feita. Então se você tem aí um padre verdadeiro conduzindo a missa, e na hora da homilia ele faz uma mini homilia, e depois disso então entram os fantoches, aí então os fantoches vão explicar para as crianças no mundo delas, da forma como elas entendem, como elas viverem o evangelho no dia a dia. Se os fantoches estão fazendo isso, olha, ótimo, isso daí é perfeito e é certíssimo. Se os fantoches estão só jogando conversa fora, se os atores estão só jogando conversa fora, se estão falando aí como vi um padre aí falar de bunda roxa, certo? Essas coisas, aí realmente não tem nada a ver, é show e não tem nada a ver com evangelização. Mas se é um instrumento de evangelização, completamente certo, é um atrativo para a missa das crianças. E eu vou dizer para você que quando a gente fazia a missa das crianças, nós fizemos muitos anos a missa das crianças, enchia de criança e enchia de adulto também. O que eu fazia nos textos? Eu procurava no final dar uma mensagem. Quando eu vi os adultos chegando em peso, eu procurava dar a mensagem também, evangelizar também os adultos no final, dar uma mensagem que eles guardassem ao longo do texto todo, e quando chegava no final, dar uma mensagem que eles então fosse para eles, a parte para os adultos. Tá certo? Agora, é preciso então entender que também não é só de fantoche. Nós fazíamos, por exemplo, o Joca Clarinha, que é um sucesso. Inclusive nós temos o canal da TV Criança Católica aí, que é grande sucesso aqui no YouTube. E nós também, além disso, fazíamos encenação do Evangelho. Então eu, por exemplo, só colocava o Joca Clarinha para falar quando era uma passagem do Evangelho dificílima, teológica demais, que a criança não ia entender. Mas via de regra, os meus filhos iam lá, né, participar e representar os apóstolos. Então era narrado a cena para eles verem, as pessoas viam Jesus falando, né? E os apóstolos com eles, os milagres ali acontecendo, encenação do Evangelho. Quando não dava para fazer assim, porque a passagem não permitia, então a gente levava os fantoches. Para falar o quê? Para falar do comportamento da criança frente ao Evangelho, que ela precisa mudar no comportamento dela na vida, no dia a dia dela. Não adianta ficar com verborragia em latim e nem muito menos ficar com teologia, porque criança não entende isso. Aliás, a grande maioria dos adultos também não entende, e muita gente que fala de teologia por aí fala da boca para fora, mas não entende nada, só fica vomitando o que leu por aí, ou ouviu por aí. Tá certo? Então, meus irmãos e minhas irmãs, vamos assim colocar a mão na consciência e parar de criticar aquilo que a gente não conhece. Parar de criticar aquilo que você não sabe o que é. Não critique a missa das crianças. Elogie e incentive a boa missa das crianças. Primeiro, tem que estar com o Papa Bento XVI, em primeiro lugar. Em segundo lugar, a boa missa das crianças, bom teatrinho na hora da homilia, né? Depois que o padre comentar ali, falar com os adultos, é aquele teatrinho que leva a criança perto de Jesus. Aí você fala assim, mas isso pode ser feito na catequese. Então, não adianta, não tem como fazer isso na catequese. A catequista não sabe mexer com bonecos. Tem uma equipe de teatro que faz isso, é um ministério do teatro que faz isso, que deve se especializar nisso para poder educar as crianças. E a gente simplesmente pode ficar dando uma de adulto, com o nariz lá em cima, opa, que isso? A gente pode fazer isso, ou a gente pode trazer as crianças para Jesus. O problema não está no teatro da missa das crianças, o problema está no conteúdo do que eles passam, aí sim, e está também se está passando certo ou errado, e está em primeiro lugar em estar na igreja bergoliana. Os problemas são esses aí, tá certo? Então assim, não vamos ser hipócritas, nós já fomos crianças e não entendíamos nada que os padres falavam, essa é a grande verdade. Então, de verdade, é uma ótima iniciativa, perfeita, não está ofendendo não ao Senhor, ao contrário, está trazendo as crianças para Jesus. E eu quero terminar com a frase de Jesus, deixai vir a mim as criancinhas e não as impeçais, porque delas é o reino de Deus. Você consegue ter um olhar de educador? Você consegue ter o olhar de uma pessoa que trabalha com criança e entende como a mente da criança funciona? Porque nós conseguimos. Nós trabalhamos para isso, estudamos para isso, temos formação para isso e mais a capacitação divina do Senhor. Justamente para entender a mentalidade das crianças, e então poder se comunicar com elas dentro do universo delas, tá certo? Então, antes de sair criticando por aí as coisas da internet, põe a mão na consciência e veja se realmente o absurdo que você está achando que é absurdo mesmo, ou se, na verdade, o absurdo é a crítica infundada, quando realmente a intenção aí é boa, desde que cumpra os parâmetros que eu acabei de falar.
Teatro na Missa das Crianças. Agora você vai evangelizar na sua casa, na sua família e também na sua igreja doméstica. São 3 livros virtuais para os 3 anos da Missa das Crianças, ano A, ano B e ano C. Todos eles com textos ensinando as crianças sobre o Evangelho, levando Jesus mais perto das crianças, as crianças mais perto de Jesus. Teatro na Missa das Crianças, entre na nossa loja virtual www.lojasagradaface.com.br e adquira o seu. Teatro na Missa das Crianças, deixai vir a minhas criancinhas, assim disse o Senhor.